Fala, amigos e fala, minhas amigas. Desejo para você um bom dia e uma semana abençoada. Vitória só joga dia 14/9, tá? 2 semanas aí praticamente com o Brasileirão parado. Joga no sábado, dia 14/9, 16 horas contra o Atlético Goianiense. Vitória deu folga aos atletas hoje e amanhã. Reapresentação quarta-feira, 15h30, lá no Barradão. Vamos lá, amigos. Nós temos aqui o Carpini com a minha pergunta que eu fiz. Acho que a pergunta foi importante demais. Vamos colocar na tela essa pergunta? Então, bora lá. Carpini falando nesse momento. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, Resenha do Leão. Faltou o gol. Falando um pouquinho do mercado da bola, né? Hoje nós temos também o Jean Mota no banco de reservas. E o nosso principal jogador, ou um dos principais, o Mateuzinho, quando ele não joga, você tem optado por um atacante de beirada. Eu queria saber, no mercado da bola, o que faltou para a gente resolver esses problemas do elenco? Para a gente ter um meia que substitua o Mateuzinho, para a gente ter esse 9 que realmente consiga fazer os gols que a gente precisa. O que você poderia falar sobre o mercado da bola? Por que não aconteceu essas contratações? Não aconteceu porque faltam opções e sobra responsabilidade hoje no Vitória, com a instituição. Nós tivemos situações de atletas que eu posso até citar aqui como centroavante do Nacional, que custariam um absurdo e nós tínhamos dúvida. E eu, na minha vida, quando eu tenho dúvida, é não. Porque para mim seria muito fácil fazer com que o atleta viesse, se ele fizesse 1, 2 gols ou não fizesse nada, a conta não é minha, a conta é do Vitória, a conta é da instituição. Coisas que foram feitas aqui e a gente está pagando por isso. Então acho que falta um pouco de responsabilidade e hoje, não que o Vitória não tinha isso, não estou criticando quem estava, quem deixou de estar, quem participou do processo, quem não participou. É muito fácil para mim agora falar dos erros, não participando, porque eu também tenho os erros e todos os processos que eu participei no São Paulo, no Juventude, no Guarani, no Água Santa, eu também errei. Mas eu prezo sempre em pensar na instituição e a gente entender que essa janela de meio de ano, quando é uma janela que você vai corrigir a rota do que deu errado, ela é muito mais cara, ela é muito mais onerosa para o clube e ela te dá poucas possibilidades, porque os atletas que encaixam dentro do perfil já fizeram 7 jogos, 10 jogos, 15 jogos, custam muito caro, aí vai para o mercado sul-americano, gente, pelo menos se você falar de um atleta aqui, qualquer um, dificilmente eu não vou conhecer, mas o sul-americano não é um mercado que a gente acompanha, vê jogo todos os dias, como os campeonatos brasileiros, Série A e Série B. E na dúvida, nenhum jogador nos encheu os olhos. E para trazer igual, para dar uma resposta, porque nós estamos contratando e não subir o nível, não melhorar o nosso sarrafo, não adianta. É irresponsabilidade da nossa parte, porque a conta fica para o clube, caso as coisas não deem certo e o clube amargue um rebaixamento. Então, são duas situações, a responsabilidade e a falta de atletas no mercado. Vocês viram a novela que foi o Mosquito, a dificuldade, como nós trabalhamos para isso acontecer. A dificuldade, alguns atletas como Machado, como Neres, como Carlos Eduardo, que tem nos ajudado. A gente buscou trazer dentro da nossa realidade, dentro de uma responsabilidade e características. E realmente esse mercado de meio do ano, e os agentes eles sabem disso, que os clubes estão buscando, estão precisando muito. E quando você precisa muito, você paga muito caro. Às vezes você paga até o que você não tem para pagar. E os clubes erram dessa maneira. Pois é, amigos, o Carpini tem 21 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. E ele explicou aí o porquê o Vitória não conseguiu resolver as lacunas do elenco. Olha, amigos, existem coisas que só acontecem com o Vitória, tá? Coisas que só acontecem com o Vitória. Eu sei que existe a questão da incompetência, da falta de qualidade. Mas os gols que o Vitória perde são gols que jogadores de Série C fariam, jogadores de Série B fariam. Enquanto eu falo aqui, está passando na tela para você a chuva de oportunidades que o Vitória desperdiçou. O Vitória não pode reclamar que não teve chance. Não só nesse jogo, como em outros jogos também. É por isso que eu defendo a tese, né, do próprio Carpini, onde ele se defende, que o time joga, que o time tem volume, que o time cria. De fato, nós não vamos aqui brigar com números, tá? Ah, Marcos, mas
O Carpini mexe errado. Meu amigo, veja bem. Nós temos aqui, ó, uma caneta amarela e essa caneta aqui, tipo a Bic, certo? Tá aqui, né? Elas vão escrever normalmente, essa aqui mais fluorescente, essa aqui não. Mas são duas canetas, cara, aqui, ó. Tem tanta diferença assim, né? O que uma faz, a outra faz também. A diferença só é a cor. Então não existe nesse elenco do Vitória alguém que você diga assim, mas se o Carpini botar esse, ele vai resolver o problema. Não tem, gente. Não tem. Me perdoe, mas não tem. O Carpini errou na escalação. Se entrasse outro, não faria tanta coisa também. Acho que é por aí. Então, queria ouvir, inclusive, sua opinião. Você manteria o Carpini como técnico do Vitória ou você demitiria o Carpini? Eu tenho uma tese que vai agradar os dois lados, tá? Eu não demitiria, olhando a razão, eu não demitiria. Agora, o futebol costuma ter aquelas surpresas, né? Quando você troca de treinador, geralmente aquele time dá uma, sabe, dá um fôlego, dá uma respirada. Vence 2, 3 jogos seguidos, 4 às vezes. E isso seria fundamental para o Vitória. Então tem essa tese também, mas eu não demitiria, tá? Sendo muito sincero para você. Cara, vocês observam o gol que o Vitória tomou? O Neres não sai do chão. E já podemos colocar na conta do Neres esse erro, porque ele não sobe, e do jogo do Cruzeiro também. Podemos colocar na conta dele, sim. Né? Começou muito bem, mas já vem começando a dar algumas bragadas, né? Pois é, amigo, a situação do Vitória ficou complicada no Brasileirão. Ficou muito difícil. E assim, o sentimento que eu tenho é um sentimento de impotência, tá? Vai ser muito difícil o Vitória recuperar esses pontos. Vai ser muito difícil o Vitória conseguir escapar do rebaixamento. Agora, eu vou continuar fazendo minha parte. Vou acreditar, vou torcer. Enfim, vou tentar transmitir para você um sentimento de esperança. Sei que é difícil, mas irei fazer minha parte, tá? Vou incluir os atletas do Vitória nas minhas orações para que essas coisas surreais que acontecem possam parar de acontecer, se for algo espiritual. Sei que muitos não acreditam nessa tese, muitos não creem nesse lado espiritual da coisa, mas é uma coisa para se pensar. Toda vez que o Vitória joga com esse uniforme vermelho e preto, a coisa não vai. A coisa não anda. Marcos, é coincidência e falta de qualidade. Ok, tudo bem. Mas será que é só isso mesmo? Será que o fato dos jogadores perderem gols debaixo da trave, né, o próximo da trave, é realmente normal? É só incompetência? Gols que jogadores de Série C e B poderiam fazer tranquilamente? Enfim, não quero ir para esse lado, mas eu acredito também que possa ter sim alguma coisa negativa ali com o Vitória. Não é possível, velho. O Cuiabá, o Atlético, o Goianiense, o Corinthians não tem esse volume de jogo que o Vitória tem. E o Vitória não consegue pontuar, não consegue vencer. Quando não é juiz, quando não é arbitragem, é isso. Os jogadores que não conseguem fazer os gols. É muito surreal. Mas é isso. Eu acho que o sentimento hoje é de frustração e de impotência. Mas como torcedor, continuar fazendo minha parte e levando fé que possamos tentar achar uma luzinha lá no final do túnel, beleza? Então era isso, amigos. Muito bom dia para você. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado por tudo. A gente volta aí nesta terça-feira com mais Vitória aqui no canal Resenha do Léo. Um abraço.